Hello, everybody. Thank you so much for staying and having this wonderful post-performance conversation. So, how are you both feeling? Mas ao mesmo tempo feliz e realizada assim, por fazer o trabalho. Acho que quando estreia tem um alívio de colocar o trabalho no mundo. Então eu sinto que aliviada. Formidável. Eu acho que é uma noite muito especial pra gente. O repertório número 1, ele é o começo, mas também é a última parte do projeto. Então eu sinto que é uma noite para ser grato, é uma noite para se orgulhar, sobretudo. Então estou me sentindo muito feliz e que bom que vocês estão testemunhando isso com a gente. Thank you. So you explained this is number 1, but it's also number 3, because you began this in 2018, 7 years ago. Do you want to tell us a little bit about the story of how number 1 came to be premiered last? Ok. Esse é a última parte, mas também a primeira, para entender mais ou menos como aconteceu. A gente começa essa pesquisa no repertório em 2018, numa situação muito específica do Brasil, politicamente. E era um trabalho que, quando ele nasce, já parece que ele não teria futuro. Enfim, que era um tempo que a política estava sendo destruída no nosso país e a gente decidiu fazer um trabalho que era completamente nulo. E, enfim, onde tudo estava dizendo que o trabalho não ia seguir para frente, a gente decide fazer isso. Então, a gente começa em 2018, mas a gente, de fato, nunca teve tempo de terminar, que a gente começou lá em 2018 e logo depois veio a pandemia. E aí, quando a pandemia termina, a gente começa já a fazer o 2 e depois vem o 3. Então a gente sentia que o número 1 nunca teve de fato um momento de acontecer. Ele aconteceu lá atrás, uma pesquisa para quem estava ali do nosso lado, nossos amigos, e a gente nunca conseguiu apresentar ele no teatro, em alguma coisa. Mas o que a gente apresenta aqui hoje não é a mesma versão que a gente fez em 2018. De alguma forma a gente olha para o passado, a gente olha para o que a gente fez e a gente questiona o que ainda precisa ser feito, o que ainda precisamos trazer de 2018 e que não cabia mais nesse trabalho, para de alguma forma honrar a trajetória da trilogia. You've sort of painted a picture of your practice in Brazil in 2018, where you're questioning these ideas of choreography and self-defense in a very unique political moment. And I wonder how your notions of both self-defense and choreography have changed over the last 7 years. Ok. É interessante essa pergunta porque, de fato, a nossa noção de como a gente relacionava com essas palavras, ela se foi transformando. Quando a gente se encontra com a palavra em 2018, coreografia e autodefesa, para a gente elas tinham uma outra relação, assim. Autodefesa para a gente, de cara, era uma palavra para enfrentar aquele contexto político do Brasil. Então, parecia que a autodefesa era a única demanda possível naquele momento. Então, essa palavra era a única possibilidade. E coreografia é uma palavra que aparece bem desde o princípio, sobretudo porque eu acho que nos interessava olhar para uma certa história da dança e olhar para como a dança se posicionava politicamente ou como a dança respondia ou responde aos trabalhos que são feitos. E normalmente eu já falei isso algumas vezes, mas geralmente a gente fala de coreografia para falar de dança, a gente confunde essas palavras, mas as palavras elas têm no mundo posições diferentes. Quando a coreografia foi inventada, ela foi inventada desde um contexto, então ela tinha um propósito, e a dança ela tem outra complexidade porque ela está no contexto do mundo a mundo. Então eu acho que quando essas palavras elas se encontram com o trabalho,
e se encontram com a nossa prática, elas se transformam, porque a gente não pode mais olhar para a coreografia como ela foi feita durante toda a história. Para a gente, a coreografia não tem só a noção de guardar coisas que ficaram no tempo, não tem só a ansiedade de ficar no tempo. Para a gente, ela precisa ser mutável, ela precisa se transformar, ela precisa recusar, ela precisa acreditar, ela precisa duvidar dela mesma. Então, eu acho que é uma palavra que para a gente ainda faz muito sentido. Assim. É interessante poder ter um trabalho que dura tanto tempo, porque você pode, ao mesmo tempo, parece que a gente está ali repetindo durante muito tempo a mesma coisa, mas eu percebo que não, que o nosso discurso ele vai mudando, assim como o trabalho ele se transforma. E é bonito começar com um trabalho em 2017, 2018, e voltar a se encontrar com ele quase 7 anos depois, e perceber o que fica, o que não fica, e perceber que a coreografia não é exatamente sobre guardar, mas também é sobre perder, porque eu acho que a gente mais abre mão de coisas do que trouxe coisas para cá. Thank you. When we first met, you both spoke about the relationship between choreography and ethics. And you spoke about how choreography in some way demands that we're attentive to the space, but that your relationship to choreography is also about one's relationship to the body and dance's relationship to the body. And I'm wondering, you know, for me, if I think of dance, I then think of the body, I then think of the body meaning politics, and to look at and be witness to and be an audience to the performance this evening made me also reflect on my relationship to the ethics of looking, of witnessing, of seeing and not seeing. And I wonder if you can expand a little bit on that and on the notion of ethics as you see it. Ok. Quer falar? Tá. Eu lembro que quando a gente conversou sobre a ideia de coreografia, eu estava explicando sobre como essa palavra chega no mundo e de como, quando esse autor, que é o Foyer, ele fala sobre essa palavra, ele vai dizer que a coisa mais importante para uma coreografia acontecer é a sala e o teatro. E quando ele faz isso, ele diz que o corpo ele não tem qualquer papel, qualquer função dentro da coreografia também. E quando a gente se depara com essa primeira momento da história, eu acho que a gente começa a pensar bem no nosso trabalho, percebendo que o espaço é um lugar fundamental, mas antes de tudo o corpo é o protagonista disso tudo, assim. Ele que se relaciona com a experiência, é ele que se transforma, é ele que mobiliza, é ele que duvida, é ele que recusa. Então, eu sinto que o repertório talvez tenha ensinado para a gente, quando eu falo de ética, ele tem ensinado durante todo esse tempo uma maneira de se colocar no espaço, de aprender que talvez nossas revoltas sejam menores, que talvez recusar faz parte do projeto, talvez abrir mão de alguma outra coisa. Eu sinto que quando a gente fez esse trabalho lá em 2017, 2018, trabalhos que lidavam com nudez no Brasil não tinham sobrevivência, assim, não tinham como sobreviver, não fazia parte disso. Pessoas que tinham trabalho como nós eram presas. Então, em momento nenhum, a gente duvidou de que a gente precisava, que o trabalho precisava da nudez para acontecer, assim. Então, fico pensando, e eu acho que é interessante também voltar a falar de Bolsonaro, porque o trabalho ele surge nesse contexto, e 7 anos depois, agora em 2025, ele está numa iminência de ser preso. E é interessante porque ele está sendo preso, acusado de atentado ao Estado Democrático de Direito. E é importante perceber isso, que o trabalho começa com a posse dele e termina com a prisão dele. Mas, ao mesmo tempo, eu não sinto que as coisas mudaram. Eu sinto que o trabalho que ele fez enquanto estava é um trabalho que não tem fim, que é o trabalho da violência, que é o trabalho do extermínio, que é o trabalho que continua a trabalhar mesmo quando a gente está aqui aplaudindo nossos corpos como os nossos, assim. Então, embora me dê esperança, porque eu acho que uma pessoa precisa ser presa por que ela fez, embora não seja uma pessoa punitivista, mas eu acredito que o trabalho, por isso que eu entendo que a autodefesa ela é complexa, porque ao mesmo tempo que eu digo alguma coisa, eu duvido sobre ela. Então, eu acho que o trabalho também lida com essas questões. What struck me a lot in your choreography this evening was, you know, it's
it's a choreography of two bodies, but it's also in some way fragmented. It's a choreography of eyes and gazes. It's a choreography of hands. It's a choreography of sweat. It's a choreography of collaboration. It's a choreography of the audience. To what extent is this planned or kind of in capital letters choreographed, and to what extent is this improvised? It struck me also seeing it earlier today in the dress rehearsal and now that there's a huge part of your performative practice is intuitive in the space, in the body, to each other. So tell me about the process of developing a work like this. Sim. Pra gente, uma boa parte do trabalho, diria 80%, é a relação com o público. Então, a gente começa a entender que o trabalho começou hoje, depois que a gente se encontra com o público, que a gente se encontrou. E a partir de hoje, a gente começa a entender para onde o trabalho vai. Então, para a gente, até ontem à noite era um lugar talvez um pouco sombrio, entender para onde o trabalho ia e de que forma ele acontecia no espaço, porque ele acontece quando eu estou em relação com o público, quando eu vejo alguém bocejando, quando eu vejo alguém dormindo, quando eu vejo alguém feliz ou recusando o trabalho. Então, boa parte do que parece que é improviso, não é improviso. A gente temos métodos, temos um repertório de gestos e coreografias de que pode acontecer e que vão acontecer, mas a gente só entende a hora que ela vai acontecer quando o público dispara uma ação, um olhar, um respiro, um som. A gente entende qual método, qual gesto, qual ataque a gente vai inserir naquele momento, naquele método. Principalmente hoje, no começo, o trabalho está estritamente roteirizado. A gente sabe quando começa, a gente sabe quando termina, tudo estritamente bem marcadinho. Hoje estamos bem marcadinhos. E conforme a gente vai crescendo o trabalho, a gente vai se permitindo fugir desse roteiro e voltando para ele. Mas hoje estamos estritamente ordenadas, uma coisa após a outra, dentro da coreografia. Mas com o tempo e a dinâmica, a gente vai entendendo a coreografia e como ela se aplica na presença do outro. E a gente vai entendendo aonde o olhar entra, aonde o suor conta a história, aonde a pausa se faz necessária. Então, essas camadas vão vindo com as apresentações. Hoje a gente fez 2 vezes. Então, na primeira, você deve ter percebido que foi de uma forma, e hoje, agora à noite, a gente já teve mais uma camada de entendimento do público. Então, a gente treina, antes daqui, a gente treinou muito os métodos, qual eram os gestos, qual eram os acordos, qual eram os sinais, qual eram as poses. A gente tem todas elas na cabeça muito viva, mas a ordem que elas entram, elas acontecem aqui e agora, no presente. Eu acho que sim. Eu acho que, como a Alice disse, o público ele é fundamental no trabalho. Eu fico pensando, a minha ansiedade quando faço um trabalho novo é tentar não antecipar o que vai acontecer, porque a gente não consegue adivinhar, mas, ao mesmo tempo, tentar premeditar algumas coisas, porque a gente já fez 2 outros trabalhos. Então, alguma coisa na gente, a gente já sabe como pode ou não funcionar assim. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, porque sempre o público é diferente, sempre tudo se transforma no ambiente, quando alguém dorme, ou quando alguém recusa, ou quando alguém dorme, a gente vai até a pessoa, e nem é porque a gente está chateado, porque ela dormiu, é para acordar, para ela ver a próxima parte do trabalho. Mas eu acho que é interessante, porque tudo que acontece no trabalho, durante o trabalho, qualquer coisa, a mínima coisa possível, alimenta o trabalho. Seja alguém
que olhou para alguém, seja alguma bolsa, seja qualquer coisa que mobiliza dentro desse espaço para a gente é material para o trabalho. E quando a gente está pensando no trabalho, a gente não tem esses elementos. Então, é sempre na relação com o público que ele acontece, então o público é decisivo nessa etapa. Então, como ela falou, acho que hoje ele começa o trabalho. Eu sinto que quando a gente faz o primeiro trabalho, a gente está meio que se encontrando com ele ainda, como se a gente tivesse um pouco de costas e indo em direção a ele. Mas acho que isso uma hora acontece e eu fico feliz que tenha sido aqui hoje. Okay, I have one more question, which is about the, in my opinion, brilliant decision to make this a performance without sound, but of course it's not silent. So I wanted to ask you about that, because we hear your breath, we hear your body on the floor, we hear each other, we hear ourselves, and that's a very interesting experience in watching a kind of dance performance, a choreography. But I also want to add to that, within the gestures that you use, you're speaking to us, you're speaking to one another, and many of those gestures or symbols or ways of relating, the choreographies that you employ are coded as black, as queer, and so through that language that you're using, you create also an incredibly funny performance. So I'm wondering about this relationship between what we can hear, what we can see that you're saying, and the humor of those gestural conversations. Pra gente, o trabalho tem música. A gente tá fazendo música o tempo inteiro. Eu acho que a gente se ouve o tempo inteiro. Lá no começo, em 2018, o trabalho tinha som. E a gente começou a entender que a música que a gente não produzia, que era vinda de uma caixa de som, estava tirando também a conexão que a gente precisava entre a gente. Então, muitos dos nossos códigos são sons que a gente pisa, são sons da respiração, é o barulho do tênis arrastando ou da minha unha arrastando pelo chão. Então, o tempo inteiro tem uma música acontecendo através dos sinais e dos gestos. E a comunicação acontece através daí. Então, ter um som, uma caixa de som tocando uma música, tiraria toda essa orquestra que a gente está fazendo durante o trabalho, né? Tudo que a gente tem, que a gente move durante a peça. Então, a partir daí, a gente não usou mais música do número 2 nem do número 3, e quando a gente volta a fazer o número 1, a gente também nem pensou na possibilidade de ter uma trilha sonora além da que a gente já produz com os nossos códigos. E sobre os sinais e os códigos, é isso. Sim, engraçado você dizer que é uma peça engraçada, porque foi uma camada que a gente foi descobrindo com o tempo, com a reação do público, porque pra gente não é engraçado, mas a gente foi entendendo que em alguns lugares, em algumas situações, em alguns países ou algumas pessoas acham engraçado, e a peça foi ganhando essa camada, mas não é algo que a gente busca ou que a gente deseja, que a peça seja engraçada, mas de alguma forma esses códigos que a gente reproduz, que a gente traz para a peça, de alguma forma traz uma memória ou alguma lembrança para quem assiste, ou para quem conhece o código, ou para quem se identifica com aquele código. Então, tem uma comunicação que é feita com quem faz o código, quem entende o código, e tem uma comunicação diferente feita para quem não entende o código e acha que entendeu e está entendendo outra coisa. Então, para a gente habitar esse lugar também do mistério de qual é o sinal, como esses sinais, esses códigos que a gente faz, que, enfim, para uma pessoa black, queer, de qualquer país possa entender, possa assimilar, mas de alguma forma cria uma segurança de saber que algumas pessoas não vão entender do que a gente está fazendo. Talvez seja também uma forma de
de autodefesa, a gente conseguir se comunicar através dos gestos. Eu consigo me comunicar com você quando eu reproduzo alguns gestos, porque eu sei que você vai entender sem precisar dizer exatamente o que ele significa. Então, isso é possível através dos gestos e talvez por isso também a gente não tenha a música, uma trilha sonora, né? Não seja uma escolha de colocar ou não, ela não é necessária aqui nesse momento. Eu acho que quando a gente faz os nossos trabalhos, geralmente o combo música, luz e figurino, eles se apresentam de primeira e parece que a gente sempre precisa respondê-los de maneira direta, assim. Eu sinto que quando a gente pensou o repertório, a gente sempre se questionou, a gente precisa disso, a gente precisa da trilha sonora, a gente precisa do figurino, a gente precisa... Você acha que isso vai ajudar a gente a mobilizar as imagens que a gente quer? Então, eu sinto que a música ela acontece no trabalho porque tem música, mas ela acontece porque eu sei que só ouvindo o som eu sei qual é o próximo passo, eu sei onde o Wallace está espacialmente, eu sei o que vai se anunciar, eu sei que eu estou cansado, então a gente precisa parar. Então, só com o som a gente consegue perceber, e se tivesse uma trilha por cima, isso não seria possível, né? E sobre os gestos para a gente, desde o princípio, são a coisa fundamental do trabalho, assim. Interessante porque o 1 foi um trabalho que começou só com poses, né? E quando a gente voltou a fazer o 1 de novo, depois de ter o 2 e o 3, a gente deu muita atenção para isso de novo. A gente falou, a gente queria voltar porque era fundamental no trabalho e não abrir mão disso, assim, de maneira alguma. E é interessante porque esses gestos, para a gente compartilha alguns gestos. Se eu fizer isso aqui, 2, todo mundo sabe o que é esse gesto, porque é um gesto que a gente, quanto grupo, compartilha. Mas, às vezes, o gesto tem significados diferentes. No Brasil, esse gesto é de uma facção criminosa e você não pode fazer em todos os lugares. A gente já fez gestos em outros territórios, que nesses territórios eles tinham um outro significado, que talvez era um outro significado de violência. É interessante porque esse gesto no Brasil é um gesto de violência, mas aqui a gente faz sorrindo. Então, o que acontece, né? Como a gente desloca o sentido de uma coisa que pode ser um território de violência para ser um território de uma coisa que a gente está aqui gozando junto. Então, acho que me interessa perceber também como alguns gestos que a gente reproduz não fazem sentido para corpo como os nossos, e mesmo assim a gente continua reproduzindo porque talvez seja essa imagem que a gente quer produzir a partir de agora, assim. Então, sinto que o trabalho também é um pouco de invenção, de imaginação, de perceber que coisas são possíveis, né? Ou impossíveis, sei lá. I have many questions to ask you. So I'm going to let a couple of people from the audience, if there are any questions at all at this stage, to raise their hand, and I think magically a microphone will get to you. There's a question here, here, and here. Should I? Thank you very much for the great performance. It was a big pleasure. I want to say thank you for also the opportunity to show to my son that art is about to see through, not to stare at, and that was a great example of this. And I also want to say thank you for the addressing this gentrification, which is going for the last not 100 years, but like the last probably 20 years, where gender is cut into pieces and put into categories and so on, instead of to be a human lived experience. That's why I guess this piece is amazing for this particular job. It's not about the queer, it's about the human lived experience. Thank you very much. Ok, eu concordo, quer dizer, em partes, que o gênero deveria ser livre, mas ele não é. Acho que, de alguma forma, em alguns lugares, em alguns pretextos, essas caixas precisam existir, porque, enfim,
Acho que é meio tópico essa ideia de que todo mundo é livre, mas a gente na realidade não é. Então é importante dizer sobre gênero, é importante dizer sobre raça, é importante afirmar algumas coisas, assim como eu afirmo que sou uma pessoa não binária, assim como, enfim, Davi afirma que é um homem negro, algumas coisas precisam ser ditas e afirmadas, mas porque essa diferença existe e... Ai, que pergunta, né? Enfim, é isso. Elas existem. Eu adoraria que fosse todo mundo livre, mas o mundo precisa que essas caixas precisam existir para que a gente também consiga ter, que todo mundo consiga minimamente ter um espaço. Well, first of all, thank you for the incredible performance. I was just wondering if you could comment on the choice of venue, and I found the moldings and the statues echoed the strength of your performance, and I wondered if you were aware of that and how possibly in the future, wherever you would take this show, would that affect your decision making, basically. Even the tones of the wood, I thought, matched very closely your skin tones, and there was something rather incredible about that, so thank you. Ok, obrigado pela pergunta. Eu acredito que tem uma coisa no trabalho que é importante para a gente, é que o trabalho ele cria o espaço. A gente já apresentou os repertórios em diferentes contextos, em salas de teatro, em lugares alternativos, em museu, em espaços abertos perto da praia, no sol, enfim. Eu acho que é um trabalho que talvez a coisa que é mais importante para a gente nisso tudo não seja exatamente o lugar que a gente vai fazer, o lugar. A gente fala de espaço, mas eu falo lugar. Mas essa relação com o público, isso é fundamental, e a nossa relação entre eu e o Wallace. Isso para a gente que a gente não consegue abrir mão assim, no nosso trabalho. Assim. Obviamente, talvez alguns outros espaços não façam sentido para a gente, mas a gente até consegue se adaptar a isso. Então, é isso. É um espaço que é incrível, é um espaço que, de fato, eu acho que ele dá força para imagens que para a gente são importantes. Mas eu sei que esse espaço vai ser hoje e vai ser amanhã, e a gente precisa também pensar como o trabalho ele sobrevive em outros espaços, porque talvez seja esse nosso interesse. Como a gente, com nossos corpos, imobiliza que espaços que não sejam tão preparados para a nossa ação também possam funcionar, enfim. Eu sinto que talvez isso é importante para a gente, porque também faz com que a gente não fique seguro sobre o que faz o tempo inteiro. Assim. Tem espaços que a gente não consegue ficar em pé, porque o sol escorrega e isso acaba virando um material no trabalho, enfim. Eu acho que o espaço também vai apresentando para a gente desafios e a gente precisa aprender a como respondê-los. Hi, yeah, I just wanted to say thank you for the performance, but I also wondered if you could feedback on what it feels like when you're performing with your relationship with the audience and the tension between choreography and dance and what you perceive is understood by the audience. And so you have to maybe lean into attention and know if it's the fight that you speak about or the play and how they interact. So I'm intrigued about what you might perceive even from the silence of an audience and whether that tension is playful or fighting or both. Yeah, and knowing the difference, because sometimes you were saying that you don't have music, but for me personally, I feel like there wouldn't be enough space. But do you recognize if someone doesn't maybe appreciate the color of your socks and the brand, or the sweat on your body, or the curve of your body? You have to do a lot of interpreting about what you perceive the audience understands. So I'm wondering about the tension. Do you fight or do you play, especially when you're improvising?
Obrigado pela pergunta. Eu acho que o trabalho como um todo ele é um jogo. Eu acho que quando a gente entra pela primeira vez no espaço, a gente faz um, um gesto que é importante e tem em todos os repertórios que a gente entra. A gente olha para todas as pessoas, a gente se olha e a gente começa o trabalho. Eu acho que já de cara a gente faz um tipo de acordo que a gente sabe que vocês estão aí sentados, vocês já estão nos vendo e a partir de agora todo mundo é responsável pelo que está acontecendo ou pelo que vai acontecer no trabalho, assim. É um trabalho que ele é um jogo, assim. Eu acho que alguém pode se sentir ofendido com alguma coisa que acontece e pode ir embora. A gente pode se sentir ofendido com alguma coisa que a gente viu e responder de alguma maneira. Então, eu sinto que é um espaço que tudo pode acontecer, assim. E, de fato, tudo pode acontecer. Eu lembro que uma vez no Brasil, a gente fez no MAN, e a gente recebeu muitos ataques nos comentários do Instagram. E aí o MAN colocou uns seguranças no espaço porque achou que podia ser perigoso. Então, eu sinto que o trabalho tem um pouco disso o tempo inteiro. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Alguém pode se sentir ofendido, alguém pode ler o que a gente faz como qualquer outra coisa. Eu posso olhar para alguma coisa e me sentir muito violentado e eu vou responder. Então, é um trabalho que ele permite que essas coisas sejam exploradas. Então, eu acho que está aí a dimensão da ideia de autodefesa, porque ela é complexa. A gente está num jogo, a gente está aqui se expondo quando a gente assiste um trabalho. Eu sinto que quando a gente tem eu sinto que a gente vai assistir trabalhos e sempre está à sombra deles, né? A gente sempre está aqui sentado e o que acontece está sempre à frente e a gente está ali assistindo. E o que o trabalho propõe é que a gente esteja aqui junto, como a gente pode, exatamente. E se a gente não puder e quiser ir embora, também faz parte do jogo, isso não é uma ofensa. Isso é recusar, e recusar é importante no trabalho também. Mas eu sinto que é um espaço que as coisas acontecem. Assim. Eu sinto que o que precisa ser entendido sobre o trabalho vai ser entendido enquanto ele está acontecendo. Assim. Eu sinto que você pode também trabalhar e pensar em casa, essa relação com essa, somou isso depois. Mas eu acho que o que acontece, que precisa ser entendido, já está acontecendo. Assim. Então, eu sinto que é um trabalho que ele tem um trabalho também que é o depois, né? De como fica meu corpo, com aquilo que eu me relacionei, que pode ser daqui a 10 minutos, mas que pode ser uma semana, daqui a um ano, mas eu sinto que é um trabalho que mobiliza o pensamento para outras gerações que talvez sejam as que mais nos interessam. O trabalho, ele é vivo, é um trabalho que é vivo, então isso que me dá tesão e desejo de continuar fazendo há 7, 8 anos, é que tudo pode acontecer a partir do momento que nós estamos aqui e todos somos responsáveis pelo espaço e pela nossa performance. Então, eu posso ficar aqui, eu posso rejeitar, eu posso adorar, eu posso odiar, eu posso ir embora, você pode, enfim, não gostar, eu posso muita coisa. Assim como você pode, eu também posso. E esse jogo de que tudo que eu posso, você também pode, é o que me mantém desejando provocar o espaço, provocar a audiência, mover de alguma forma o espaço. A ideia de que o trabalho coloca todo mundo no mesmo lugar e que não existe um fora e um dentro, está todo mundo aqui e tudo pode acontecer. Eu estou aqui agora e eu posso subir na sua cadeira agora. E o que você faz com isso? Você não precisa aceitar que eu subi na sua cadeira, e o fato de você não precisar aceitar me coloca em alerta de que eu preciso estar pronta para que você rejeite. Então, eu preciso estar sempre pronta para esse trabalho. Então, é um trabalho que eu nunca entro igual e eu nunca saio igual. Todo dia é uma guerra diferente, é uma batalha diferente. E isso é o que me dá tesão de fazer. And that's all, folks.